Provérbios, capítulo 25. Há também estes provérbios de Salomão, compilados pelos escribas de Ezequias, rei de Judá. Deus se deleita em ocultar as coisas. Os estudiosos se deleitam em descobrir as coisas. Assim como é vasta a amplitude do horizonte e a profundidade do oceano, também é amplo e profundo o entendimento do bom líder. Remova a impureza da prata, e o artesão poderá moldar um fino cálice. Remova o perverso da liderança, e a autoridade terá credibilidade e honrará o nome de Deus. Não se ponha em evidência. Não force o caminho para aparecer. É melhor ser promovido a um lugar de honra que encarar a humilhação de ser rebaixado. Não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. No calor do debate, não traia a confiança, porque a notícia se espalhará e ninguém mais confiará em você. A palavra certa no tempo certo é como a joia feita por encomenda, e a repreensão do amigo sábio na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Amigos confiáveis cumprem o que prometem. São como bebida gelada no calor escaldante. Que agradável! Como grandes nuvens que não trazem chuva alguma, assim é o empregado que fala muito, mas não produz. A persistência vence a indiferença. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. Quando você ganhar uma caixa de doces, não engula tudo de uma vez. Se comer muito doce, você ficará doente. E quando for encontrar um amigo, não prolongue demais a conversa. Apareça sempre e ele logo ficará irritado. Quem inventa mentiras contra os vizinhos será visto como um irresponsável no tribunal. Confiar num traidor quando você está em apuros é como comer com um dente inflamado. Cantar canções suaves para o deprimido é como derramar sal na ferida. Se você vir seu inimigo com fome, pague um almoço para ele. Se ele estiver com sede, traga uma bebida. Sua bondade o deixará sem ação, e o Eterno recompensará você. O vento norte traz tempestade, e a fofoca pode causar uma tormenta. Melhor é viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que compartilhar uma mansão com uma esposa resmungona. Como um copo de água fria para quem está cansado, assim é a carta de um amigo que não vemos há muito tempo. Um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta, um poço contaminado. Não é inteligente empanturrar-se de doces, assim como colecionar elogios não fará bem a você. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Provérbios, capítulo 26. Honrar os insensatos é tão absurdo como orar pela neve no verão ou pela chuva na colheita. Não tema a maldição imerecida, como se não deve temer o voo de um pássaro ou de uma andorinha. O chicote é para o cavalo de corrida o leme, para o barco a vela, e a vara é para as costas do insensato. Não responda à estupidez do insensato, assemelhando-se a ele. Você ficará com cara de bobo. Responda ao insensato de modo simples, para que ele não fique cheio de si. Quem manda mensagem por um insensato está chamando confusão. Um provérbio citado pelos insensatos é tão consistente quanto o macarrão. Conceder a um insensato um lugar de honra é como pôr um tijolo numa coluna de mármore. Pedir a um insensato que cite um provérbio é como colocar um bisturi nas mãos de um bêbado. Quem dá emprego a um insensato ou a um bêbado está dando um tiro no pé. Como o cão que come o próprio vômito, assim os insensatos reciclam a tolice. Conhece alguém que pensa que é muito esperto?
pode esperar muito mais de um insensato que dele. O preguiçoso diz: é perigoso lá fora, há uma onça andando pelas ruas. E cobre de novo a cabeça. Como a porta girando em torno das dobradiças, assim é o preguiçoso virando na cama. O preguiçoso enfia o garfo na torta, mas é preguiçoso demais para levá-lo à boca. Os sonhadores ociosos fantasiam sua importância. Consideram-se mais sábios que o corpo docente de uma faculdade. Intrometer-se numa discussão que não é da sua conta é como segurar um cachorro louco pelas orelhas. Quem minimiza os resultados de suas palavras impensadas, dizendo: eu não quis dizer isso, estava só brincando, é pior que gente descuidada que põe fogo na mata. Quando você fica sem madeira, o fogo se apaga. Quando a fofoca termina, a discussão morre. Numa discussão, o homem briguento é como o querosene atirado ao fogo. Dar ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. Para que ter essa porcaria no estômago? Conversa suave que vem de um coração mau é como verniz num vaso quebrado. Se seu amigo o cumprimenta como se fosse um velho amigo, enquanto está tramando contra você, se chega cheio de conversa melosa, não se iluda. Ele está apenas esperando uma oportunidade para passar a perna em você. Agora, ele pode até conseguir ocultar sua malícia, mas no devido tempo, sua maldade será revelada. A malícia é um tiro que sai pela culatra. O ódio sempre volta para quem o cultivou. O mentiroso odeia sua vítima. O bajulador sabota a confiança. Provérbios, capítulo 27. Não anuncie precipitadamente o que você vai fazer amanhã. Você nem sabe o que o aguarda no dia seguinte. Não chame atenção para você mesmo. Deixe que os outros elogiem você. Carregar uma tora nos ombros e erguer uma pedra no braço ao mesmo tempo é agradável, comparado com a aflição de aguentar um insensato. Somos arruinados pela ira e dominados pela raiva. Mas quem pode sobreviver à inveja? A repreensão dita é melhor que uma aprovação nunca mencionada. As feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijos do inimigo são mortais. Quando você se empanturra, acaba recusando até a sobremesa. Quando está faminto, poderia comer um boi. As pessoas que não param e ficam andando para lá e para cá são como pássaros agitados esvoaçando pelo céu. Assim como os cremes e os perfumes geram prazer para os sentidos, a doce amizade refresca a alma. Não abandone seus amigos, muito menos seus pais, e corra para sua família quando a coisa apertar. Melhor é o amigo próximo que uma família distante. Seja sábio, meu filho, e me faça feliz. Assim, nada que o mundo atirar em meu caminho irá me aborrecer. O prudente vê um problema se aproximando e foge. O insensato entra de cabeça e quebra a cara. Não se esqueça da caução quando fizer empréstimo. Tenha cuidado em aceitar o que um visitante penhorou. Se você acordar seu amigo de manhã bem cedo, gritando: "Acorde! Levante-se!", isso vai soar para ele mais como maldição que como bênção. A esposa resmungona é como o gotejar de uma torneira pingando. Você não consegue fazê-la parar e dela não consegue escapar. Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Se você cuidar do seu pomar, colherá muitos frutos. Se você honrar seu chefe, também será honrado. Assim como a água reflete o rosto reflete o coração. A morte tem um apetite voraz, e a luxúria jamais se aquieta. A pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo. A pureza do coração humano é testada com um pouco de fama.
Triture um insensato até o último osso e não conseguirá remover dele a tolice. Conheça suas ovelhas pelo nome. Seja cuidadoso com o rebanho. Não as use como garantia. As posses não duram para sempre. Assim, quando a safra chegar e a colheita estiver estocada nos celeiros, você poderá tricotar lindas blusas com a lã dos cordeiros e vender suas cabras por um bom preço. Haverá muito leite e muita carne para alimentar sua família nos tempos difíceis.